Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Então, realmente, a gente pode começar. E aí, aproveitando quem está aqui com a gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Aproveitem esse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilhem o máximo que vocês puderem e deixem a nossa live cheia de coraçãozinho aqui para que ela fique bem quentinha, né, Fer? E se vocês tiverem perguntas, do ladinho do aviãozinho tem o pontinho de interrogação. Façam perguntas que a gente está aqui para responder também. Com certeza. E aí, então, vamos começar, que é bem naquele processo que você falou, que você gosta de colocar o que é, né, os processos verbais. Exato. Então, a gente falou, né, que existem 2 caminhos no Access, né, revisando para todo mundo aqui, que um caminho, né, é os processos corporais, barras, facelift, MTVSS e infinitas possibilidades aí. E o outro lado é os processos verbais, que a gente chama de facilitações, né? E eu gosto de trazer nas facilitações, a premissa do Access né? Tudo é uma pergunta, né? Perguntas, né, empoderam e afirmações desempoderam. Então, quanto mais você puder ficar na pergunta, melhor. E quando a gente usa essas ferramentas do Access, a gente faz essas perguntas, não é para trazer uma resposta, é para trazer uma consciência, que é aquela coisa, tá, entendi. Que às vezes você não consegue colocar em palavras, né? E é aquele, tá, entendi, mas tem outros, tá, entendi aí no meio do caminho, né? Porque se você conclui, você fica só com aquela coisa que apareceu, também você deixou de ficar a pergunta e você deixou de trazer as infinitas possibilidades. Sim. Uhum. E aí tem infinitas ferramentas, né? Tem desde as básicas que a gente aprende no Barras, né? A quem pertence isso, como pode melhorar, o que mais é possível. E a gente tem depois as ferramentas, conforme você vai fazendo os cursos, vão aparecendo outras ferramentas, né? Junto com isso, a gente usa um enunciado aclarador, que a gente não pode usar em redes sociais, mas se você quiser saber, né? Mais www.clearingstatement.com. Se vocês quiserem, depois me manda o direct, manda para a Cris, a gente manda o link para vocês entenderem, porque em redes sociais a gente não pode usar o enunciado aclarador. Mas todas as vezes que a gente faz uma pergunta, a gente usa ele depois. E aí, né, onde vai começar a mudar a sua vida. E isso é uma facilitação, isso é um processo verbal dentro do Access que a gente chama. E tanto que assim, né, quando eu escolhi para hoje, né, a Fer, pessoal, além de ser minha mentora do grupo de livro, né, que a gente tinha comentado aqui no começo da outra live antes de cair, que a gente traz muito isso à consciência, né, Fer? Uma vez por semana a gente faz um encontro, o grupo do livro, até para quem quiser participar, não é somente para quem tem, né, os processos, é para leigos, então fiquem bastante à vontade em querer participar. É uma forma, assim, enorme de expansão, porque a gente sempre, além de juntos ler um livro, né, a gente traz todas as contribuições, exemplos de vida, experiências, a gente compartilha... Não entendi aqui, facilitação, conversas, tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, então, e cada semana é uma experiência nova, né, Fer? E aí, aliás, né, para quem não pode exatamente naquele horário, fica gravado, então é uma contribuição de conteúdo fantástico. Tem um grupo do Telegram que, eu vi a gravação, tô com dúvida, né? Você pode, né, tirar suas dúvidas, comentar lá no grupo, que também é super aberto. E aí, nesse caso, quando eu, né, estava buscando pelas lives, depois que eu entrei, né, assim, me reconheci com essa transição de carreira e vim, né, me expor aqui a trabalhar como terapeuta, lógico que foi um processo, né? Desde lá, quando eu conheci o Access, que eu me identifiquei com aquilo, que foi um presente, mas eu não tinha o meu perceber naquele momento. E aí, com o tempo e a expansão da consciência, eu fui me conectando ao perceber e o quanto a gente pode ter contribuição, quanto a gente pode colaborar e que cada ser, uma vez que escolha, né, Fer, tem infinitas possibilidades de expansão.
E não é só isso, né? Eu falo, o Access não tem como errar, né? Eu gosto muito do vídeo do Barras, né? No final, o Gary fala assim, né? O mínimo é uma massagem na cabeça e no máximo sua vida pode transformar. Então, eu acho, isso é uma beleza que o Access traz, né? Ele não faz mal a ninguém, só faz benefícios ou não faz nada. Ó, assim, como eu tive pacientes, Fer, que escolheram conhecer da ferramenta, né? Sentar ali, receber uma sessão e nem no relaxamento muitas vezes conseguiu, porque estava num processo ali de concentração em outras coisas, e que ok, porque não existe certo e errado, né, Fer? Existe o que está acontecendo naquele momento, o que está funcionando. Por outro lado, eu tenho paciente hoje, que eu estou em processo ali com 9 sessões, que chegou a falar para mim agora a última sessão, que quer isso para o resto da vida, que cada vez se encontra em expansão, que quer levar isso para outras pessoas. E é isso, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua percepção, e o nosso propósito é estar aqui, né? Para plantar uma sementinha. E ok, uma hora que aquilo começar a germinar, nós estamos aqui para colaborar, para ter contribuição. Exato. E eu acho que essa também é uma das coisas, né, que a gente tem, eu gosto de deixar muito bem claro. Quando a gente descobre uma ferramenta, a gente quer, né, todo mundo vai fazer. Só que cada um tem o seu momento, se tiver o seu momento, e a gente respeitar esse momento das pessoas também. Eu tenho pessoas que me conhecem há muitos anos, né? E agora, depois de 10 anos trabalhando com essas técnicas holísticas, que vieram, agora eu quero uma sessão. Então, cada um tem o seu tempo. E tem pessoas também de 10 anos atrás, que foram os meus primeiros clientes. E hoje eu falo assim, nossa, Fernanda, por você eu mudei a minha vida. É um presente. Eu tô com 2 pessoas em processo, porque assim, o meu processo como terapeuta é muito recente, né, Fer? Eu escolhi, né, migrar minha carreira agora em janeiro. E por que eu escolhi isso, né? Para quem é próximo de mim, eu tive outros projetos, e como pode melhorar, e como principalmente a ferramenta que a gente escolheu para hoje. Como eu posso ter mais disso, que você vai trazer muita informação sobre. Eu abri mão de controle. Eu fiz o que era humanamente possível, mas quando chegou a implantação do projeto, que eu precisei recuar, ok, eu escolhi, então, o que se requer para eu tomar rumos diferentes. E aí virou o ano, em janeiro eu escolhi transição. Então, assim, 2022. Um ano para mim de abertura, de escolher a essência, de escolher o dom que talvez eu sempre tive, mas somente agora eu estou tendo meu perceber e saber. E ainda engatinhando, já estou com 2 pacientes que já estão no processo de quase 10 sessões, uma com 8 e uma com 9. E a transformação delas, assim, é presente, né, Fer? Você sabe, porque você está aí há 10 anos, é presente quando a gente vê essas transformações. E aí, quando a gente fala, como posso ter mais disso? Porque você mudou a vida de alguém, e aí você fala, nossa, eu quero mais disso. E aí o universo começa, né? Peças e receberás, e o universo começa a te trazer. Isso é outra coisa que eu gosto muito de falar, né? Faça a sua parte, que eu brinco, faça a sua lição de casa. Porque se você faz, né, o resultado vem, as coisas vêm com o tempo. A gente também tem que sair daquela coisa né, vai cair do céu. Agora, porque eu fiz barras, agora o cliente vai bater na minha porta sem eu fazer nada, né? Então, as coisas começam a acontecer. E aí é isso, 2 clientes viram 10, viram 12, e daqui a pouco você tá com a agenda cheia. Como posso ter mais disso? Exato. E eu gosto muito da ferramenta do como posso ter mais disso, porque eu fiz uma live para o Access, né? Sou sobre isso lá no grupo do Access, tá lá a live que eu fiz, né, na época. Mas, na verdade, tudo isso começou por conta disso. Eu gosto de usar o Gary aconselha a gente usar uma ferramenta durante 6 meses. Só que eu falo, cara, 6 meses, a mesma ferramenta, uma hora enche o saco. Então, eu vou fazer por 30 dias, né? E aí, eu comecei a usar essa ferramenta na época, né? Como posso ter mais disso? Como posso ter mais disso? E aí, eu falei assim, tá bom. Mesmo nas situações ruins, eu vou usar como posso ter mais disso. E aí um cliente desmarcou, tá bom, como eu posso ter mais disso? Daí eu falei, mas eu tô pedindo mais clientes desmarcados? Aí eu comecei a perceber, não, eu tô pedindo por energia de ter clientes. Porque se desmarcou um cliente, sinal que eu tenho cliente.
Então, quando eu posso ter mais disso, eu tô pedindo por mais clientes. Eu não tô pedindo para desmarcar, eu tô pedindo para a beleza que aquilo é, para a grandiosidade que aquilo tá, né? Porque se eu não tenho cliente, eu não vou ter, não vai ter cliente desmarcando. Então, eu não posso ter mais disso. Você sabe que quando eu escutei, né, em forma de podcast essa live que você fez, e assim, para mim foi uma expansão naquele momento que eu falei assim, ok, como posso ter mais disso? Primeiro, da expansão, e segundo, eu também usar essa ferramenta para quando eu julgo, né, que aquilo é ruim. Porque assim, ok, alguém desmarca, já aconteceu comigo, eu tenho lá um espaço e a pessoa desmarca próximo do horário, enfim. Existe uma regra, mas a regra não é cumprida por todos e existe N motivos, né, para a pessoa desmarcar, principalmente em cima da hora. E aí, nossa, quando eu escutei essa sua live, eu falei assim, uau, como posso ter mais disso? Porque sim, eu tenho cliente, paciente, enfim, a nomenclatura que a gente usar, e é por isso, né, se eu tenho e a pessoa está desmarcando, como posso ter mais disso para ter mais, e se possível, eles desmarcarem também, ok? Ok, se é o que se requer para ter mais clientes, por que não? Né? Para mim, a energia do como pode ter mais disso, e por isso que eu trouxe na live e tal, porque eu falei, nossa, eu estava usando aquela ferramenta naquele mês. Eu falei, me trouxe essa expansão de consciência, porque assim, como posso ter mais disso? Cara, eu não posso pedir como posso ter mais disso se eu não tenho nem clientes. Então, se está desmarcando, é sinal que eu tenho cliente. Então, como posso ter mais disso? Mesmo que o que se requer seja desmarcando. Estou ganhando dinheiro do mesmo jeito? Sim. Né? Estou ganhando expansão do mesmo jeito, estou sendo reconhecida pelo meu trabalho do mesmo jeito. Então, para mim, essa ferramenta do como posso ter mais disso, quando eu comecei a usar ela, me trouxe muito isso. Eu falei, cara, eu quero compartilhar com as pessoas. Porque muitas vezes elas têm o ponto de vista de que a gente só pode pedir mais, né? O como posso ter mais disso, só para as coisas boas, que a gente julga boa. Mas todas as coisas, por pior que seja, tem algo positivo por trás. Cancelou um voo, como posso ter mais disso? Sinal que eu tenho um voo, tive dinheiro para pagar o voo. Então, como posso ter mais dinheiro, né? Pô, não posso ter mais disso, como posso viajar mais? Porque você está cancelando o voo, porque senão eu tenho viagem. Né? Eu tenho uma colega que ela me olha e ela fala, como pode melhorar? Como pode melhorar? Porque eu acho que eu usei tanto essa ferramenta do como pode melhorar, que ela não pode me ver. Aí agora eu uso muito essa como posso ter mais disso. Essas ferramentas, assim, quando alguém te escuta, um exemplo, né, do como pode melhorar. Você está num lugar público, né? Você está lá, você trouxe o exemplo do voo. Você está ali e você está guardando um retorno, né, que pode ser uma possibilidade negativa para aquele momento. Você coloca essa ferramenta do como pode melhorar, é fantástico. Eu tenho várias histórias de como pode melhorar, né? Eu tenho uma história que eu adoro contar em curso, assim. Eu estava indo para os Estados Unidos, né? E aí eu fui para a famosa linha vermelha. Daí eu falei, puta, meu, agora eu vou voltar pro Brasil. O que vai acontecer? E eu, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E aí o cara começa, né? Desculpa, tô bem na frente da rua aqui. E aí, né, começa a trazer as minhas malas. E aí eu, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Aí ele abre a mala, começa a revistar e começa a fazer aqueles montes de perguntas, de como pode melhorar, como pode melhorar. Ele, tá bom, pode ir embora. Umas coisas assim, nada, mágicas, né? mágicas acontecem. Quando a gente traz mágicas acontecem, traz também a percepção do julgamento para muitas pessoas, né, Fer? Se você puder falar um pouquinho de julgamento, que é a mesma porta. Exato. E vamos lá. Por isso que eu gosto de falar, fica na pergunta, né? E traz a consciência. E esteja disposto a tudo, né? Então, é não julgar. Ali naquele momento, como eu fiquei, como pode melhorar, como pode melhorar? Ok, se eu tiver que ir embora, paciência. Então, é você realmente tá disposto a todas as possibilidades ali que podem acontecer, as que você tem, né, racionalmente falando, sabe o que as probabilidades e aquelas que você nem sabe. E aí, quando você fica nessa, tá bom, se o que se requer, se eu tiver que ir embora, tá tudo certo, é onde as coisas acontecem. Porque tem muitas pessoas que também chegam, né, como pode melhorar, e aí, né, que já aconteceu com um cliente meu, assim, como pode melhorar? E aí o cliente perde um puta de um contrato, tá vendo, usei o como pode melhorar, perdi o contrato. Tá bom, mas você não sabe o que vem por trás.
E aí, daqui a pouco, passa uns meses, ele, você tinha razão, porque um colega meu de trabalho, do concorrente, fechou o contrato e o cara só tá dando dor de cabeça. Tá vendo como pode melhorar? Às vezes não é ali na hora, né? É você estar aberto para perceber que às vezes é algo maior para você, que às vezes você nem tem consciência ainda que é algo maior para você. Com certeza, porque assim, a consciência, né, que eu sempre falo nos meus atendimentos, a gente é baseado em crenças, as crenças, aquilo que a gente acredita como verdade. Só que a gente cria verdades que nem sempre é a realidade, né? É a realidade para aquela pessoa, né? Porque seu ponto de vista cria a sua realidade, não é a sua realidade que você cria o seu ponto de vista. E aí, existe, né, paralelo a questões das crenças, existem as escolhas, que são os valores, mas nem sempre a pessoa tem a consciência de qual valor ela quer para a vida dela. E aí eu vou trazer também um exemplo do como pode melhorar e principalmente como eu posso ter mais disso, que me trouxe a expansão da consciência para essa migração de carreira, né? Até o final do ano, onde a gente ia implantar aquele projeto, era um projeto que, assim, tudo que se requer na questão do que eu precisava fazer, eu fiz. Então, eu fui e fiz, e assim, tudo fluiu, sabe, Fer? Tudo veio fluindo, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu fazer uma alocação de contrato. Assim, para todos os efeitos, no ponto de vista visionário, vamos pensar assim, ok, deu tudo certo. Quando realmente a gente ia implantar o negócio, que ao invés de X iria ficar 2X, e aí a gente racionalmente olhou e falou assim, quais são as possibilidades para cá? A gente avaliou uma, avaliou duas, mas a que se requer naquele momento era dar um passo para trás. A gente ia rescindir contratos, ia, né, bancar tudo que a gente teria que bancar. Quando aconteceu isso, e aí eu estava disposta a entender o porquê, né? Por que estava acontecendo aquilo? Eu tive a percepção de que qual que era o valor que eu queria para mim, né? Qual sempre foi as escolhas? Uma das escolhas que eu sempre trago para mim, Fer, eu quero leveza e paz para o meu dia a dia. E assim, tudo que se requer para trazer leveza e paz. Se eu manifesto isso com o meu coração, é isso que eu vou receber. Certo? Só que tudo que for acontecendo e que eu me mover a fazer, eu vou fazer. As respostas, elas vão vir conforme for acontecendo. Quando não aconteceu para todos os efeitos, eu poderia ter o quê? Me frustrado e tal. Não, eu comecei a usar a ferramenta do como eu posso ter mais disso. Hoje eu percebo que essa migração de carreira só está trazendo a leveza e a paz que eu sempre pedi. Pode ser, mas vamos lá. O que você também sabia, né? Não sabia racionalmente falando, mas você já estava consciente de que não ia dar certo, que não ia funcionar para você, né? Porque eu falo, a gente é infinitamente sábio. Hoje a gente coloca autossabotagem, hoje a gente fala que não deu certo e tudo mais. Às vezes é você já sabendo que aquilo não é para você. É o corpo respondendo, né? É a intuição. E aí onde a gente cria as coisas dando errada, ou a gente cria 2 vezes mais o valor 2x, né? Ou a gente cria, sei lá, brigar com alguém, ou a famosa autossabotagem também. Mas o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? Porque você já sabe, mesmo que não tá aqui no seu racional, você já sabe. E faz todo sentido, né, Fer? E aí, quando eu tive essa percepção de eu poderia até, né? Eu criei aquela situação, então eu criei que ficou 2x. E olha o acesso que eu estou tendo hoje da leveza e a paz que eu tanto escolho. E aí a energia que combina para você de leveza e paz, eu gosto de deixar isso bem claro, porque também pode ser uma energia totalmente diferente de leveza e paz para outra pessoa. Mas é Sim. O que combina energeticamente para você, né? Uhum. Leveza e paz para algumas pessoas, sei lá, deitar à noite, ter uma boa noite de sono. Para cada pessoa é diferente. Então, o que é para você também? E não é seguir os padrões dessa sociedade. Não é seguir o que né, o médico fala. Nada contra médico. Mas, às vezes, o médico fala, tá bom, você tem que comer de 2 em 2 horas. E seu metabolismo é de 3 em 3, por exemplo. Sim. Então, o que é que funciona para você?
E aí, de novo, né, Fer, não existe um certo e errado. Existe o que funciona para você. E aí, o que eu trago, assim, né, nós usamos muito a nomenclatura de ouvir o nosso corpo, que nada mais é que ouvir a nossa intuição. E aí, uma coisa que fica muito, muito, muito nítida sempre para mim, e que daí eu reflito e trago para as outras pessoas, é quando você é brutalmente honesto com você mesmo, o que você colhe? Quantas vezes, que é o que, né, a gente estava falando agora, eu criei uma situação onde ficou em 2x, que se eu voltasse atrás e olhasse brutalmente sendo honesta comigo, eu não teria ido no processo até o final. Porque aquilo ia desencadear o que nada é com aquilo que eu quero de leveza e paz, não é? Então, quando você é brutalmente honesto com você, o que acontece? Então, né? E aí eu olhar mesmo e ser brutalmente honesto com você, porque na sua situação você fala assim, não, eu tô certa, eu fiz tudo o que podia, é porque me enganaram, você poderia colocar qualquer coisa, você tá mentindo pra você. E quando você começa a ser brutalmente honesto com você mesmo, você começa a falar, tá, entendi que eu criei essa situação, porque talvez eu não queria isso, eu queria ser terapeuta. Então, ser brutalmente honesto com você é justamente a verdade nua e crua. Né? Eu brinco. Não sei se vocês viram esse filme, mas eu acho muito legal esse filme, porque ele fala bem sobre isso, né? Coisas que a gente tem vergonha de falar, que se a gente falasse, e é pra gente mesmo, não é nem pelos outros, pra gente mesmo, né? Eu lembro que você mesmo traz algumas situações no nosso grupo que você fala assim, depois que você entrou no mundo do Access, algumas pessoas julgam, né? Te trazem, a Fer não é mais assim, ou não é mais assada. Mas quanto que você começou a ser brutalmente honesta com você? Né? Exato. E ser brutalmente honesto comigo não quer dizer que eu também tenho que ir lá e dar esporro em todo mundo, que eu tenho que ir lá e falar as verdades, né? Também o que a pessoa tá sendo capaz de ouvir naquele momento. Trazer Mas também não é ser um capacho, né? É também colocar os limites, porque também, né, muitas pessoas confundem consciência com ser capacho das pessoas, e não é. É você também colocar limites na onde se requer. Com certeza. E aí, uma questão assim que eu sempre coloco, né? Escolha. Até ontem foi falado sobre o portal, né? Um dos portais, porque esse ano tá cheio de portal, gratidão. Quanto mais a gente puder evoluir, né? A evolução nada mais é que a questão da nossa visão mesmo, o quanto a gente é criado, né? A nossa criação e o quanto a gente pode. Assim, é muito mais do que o giro em volta de você para você mudar o ângulo. Então, assim, ok, qual é o seu ponto de vista fixo? Mudando, a gente tem todos os processos verbais para a gente destruir e descriar, né? E aí traz a frase aclaradora, mais uma vez, quem está aqui nos assistindo e entrou depois, existe uma frase aclaradora, onde a gente traz uma ferramenta e busca, né, a destruição, a descriação, renunciar, revogar, ou nada mais do que reprogramar, né, Fer? A reprogramação, que a gente tem todo o poder para isso. É uma vez que a gente faz isso? Não, tanto que o Gary fala, quando você traz a consciência uma ferramenta, ele já recomenda que se use pelo menos 6 meses. Então, assim, do quanto que é um processo, né, Fer? E aí você vira a ferramenta, que é o que eles falam, né? De tanto você usar, você internaliza que você é ela e você nem percebe quando você está usando, né? Teve uma chamada da Silvia Puentes, para quem não conhece, né? Ela é coordenadora Latinoamérica. Eu falo que ela é coordenadora mundial do Access, né? De todos os eventos do Access. E ela estava falando justamente sobre isso. Quando a gente é a pergunta, né? Ou quando a gente é aquela ferramenta, a gente faz sem saber que faz. E as pessoas percebem, e só de estar do seu lado, as pessoas falam assim, é tão gostoso estar do seu lado. Isso é aquilo, porque você está sendo a ferramenta. Eu tenho as pessoas mais próximas que quando eu trago muito questionamento, que é o que eu vivo, né? Hoje eu vivo muito em pergunta. Então, quando eu estou com alguma pessoa e que aí eu começo a fazer as perguntas, a pessoa faz aquele efeito, eu falo que é um efeito vaca. Quanto
que a gente tem que fazer de pergunta para trazer esse efeito. Em línguas, até existe um artigo que você precisa repetir 7 vezes para vibrar a amígdala que a gente tem no cérebro. Só que essas 7 vezes pode ser em 377. Não é 7 vezes assim, repetir hoje, amanhã, depois em 7. Não, é muito para que realmente tenha aquela vibração, aquela conexão, você entender. E por isso, tanto o Gary traz, né? Sim, e eu parti do princípio 30 dias, porque existem estudos que falam que para você internalizar alguma coisa, 21 dias, né? E para ela virar automático, mais 21. Eu falei, mas espera aí, 21 mais 21 são 42, dá muito tempo, 2 meses praticamente. Falei, tá bom, vamos achar um meio termo e 30 dias. E aí eu percebo que no final dos 30 dias, eu já estou fazendo a ferramenta quando eu nem percebo mais que eu estou fazendo a ferramenta. Aí eu estou repetindo, aí as pessoas começaram a fazer assim, o que é isso, Fernanda, que você está falando? Aí que eu comecei a perceber que eu estava usando a ferramenta sem perceber que eu estava usando a ferramenta. Então, já tinha internalizado, né? E nos 30 dias para você funcionou, como talvez para alguma pessoa em 6 meses. E tem ferramentas que nem igual a ferramenta que eu estava usando em dezembro, né? Eu estou repetindo ela em janeiro e fevereiro também. Porque eu comecei a perceber que eu posso tirar muito mais dela. Então, tudo bem também, né? Você fazer as escolhas. A energia, você seguir a energia, né, Fer? Eu falo que é um processo. Como você falou, você no modo médio você fala em 30, mas hoje você já está indo para quase 90 da mesma ferramenta. E é isso. Porque ela está me trazendo tanta contribuição que eu percebo que tem tanto mais a explorar dela. E esse é o intuito de cada ferramenta do Axis, você explorar ela ao máximo. Até que você percebe que esgotou as possibilidades para você naquele momento, mas nada impede de você voltar nela depois. E nesses 90 dias, a minha ferramenta, né, eu falo que como posso ser tão sortuda, né, que eu tenho usado desde dezembro. Eu falo, cara, cada vez que eu faço essa pergunta, mágicas acontecem, né? E esses dias eu me dei conta, assim. Eu morei em Londres uma época, e quando eu vim embora, eu vim com o dinheiro de lá. E agora eles estão trocando as moedas por umas moedas de plástico, não mais de papel. Eu falei, cara, eu preciso trocar esse dinheiro. Tá certo que quando eu for lá, eles trocam, né, não tem problema nenhum, mas eu preciso trocar esse dinheiro. Né? Como posso ser tão sortuda, como posso ser tão sortuda. Surgiu uma classe do DEM em Londres, agora em abril. Eu falei, como posso ser tão sortuda? E a gente começa a perceber que a gente está usando a ferramenta, as coisas acontecem. E aí, assim, uma experiência, tá, Fer? E para provar aqui para as pessoas que estão aqui o quanto a gente é humano mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito adepta às ferramentas desde que eu conheci, mas eu percebo que quando eu estou em processos, principalmente que eu quero acessar com aquela, né, que eu criei, eu quero acessar, eu percebo a minha vulnerabilidade no uso. Eu percebo, às vezes, que eu me conecto à emoção da ansiedade. É tão fácil para você diminuir sua vibração, a sua frequência vibracional. E aí você entrar naquela frequência vibracional da insegurança, do medo. Mas daí existem, né, se a gente parar para analisar, existem quantas influências em volta. E que daí a gente entra naqueles processos de baixar barreiras, de fazer puxões de energia. Porque, assim, nós, como humanos, sabemos de tudo que tem em volta influenciando a gente. E não é só isso, né? O quanto também, às vezes, você fala, já concluiu, né? Que aquela ferramenta é para isso, agora eu já sei, né? E você não percebe que ela poderia contribuir muito mais. Tá? E aí você deixa de usar. E para mim, como eu posso ter mais disso, foi justamente isso. Cara, eu concluí que ela só podia ser para coisas boas. E aí eu comecei a usar, me forcei, né, a usar até nos lugares negativos. E eu comecei a falar, cara, peraí. E aí eu lembro que 2, 3 clientes que desmarcaram, e eu falei, como posso ter mais disso? De repente, aquele que desmarcou, 3 já queriam o horário dele, sabe? E aí eu comecei, tá, entendi o poder dessa ferramenta. E aí é uma ferramenta que traz para você o despertar mesmo da sua consciência, né? Você estar consciente do quanto você pode acessar mais uma vez que você julgou algo que não foi bacana ou que foi ruim, né? Entenda que aquele momento alguém desmarcou, porque tem mais 3 ali na frente. Mas qual que é o processo que a maioria das pessoas sentem? Se deixam levar pela emoção da qual elas julgam. E não é só isso, tá bom, é aquilo que eu falei, sinal que eu tenho clientes. Então, como posso ter mais disso é como posso ter mais clientes, na verdade.
né? Ou como posso ter mais disso, né? Porque eu criei aquilo, né? Eu criei de alguma forma desmarcar aquele cliente de alguma forma. Tá bom. O que tem de positivo nisso que eu criei? Como posso ter mais disso? Ai, Fer, eu acho que a gente iria conversando pelo menos né, até amanhã, mais 3 dias, e a gente uniria muitas ferramentas aqui para o pessoal. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que para quem está disposto a conhecer, são muitas ferramentas, são muitos processos verbais. Como você falou, você escolhe um por mês. E ainda você olha para aquilo tendo hoje, né, Fer, uma percepção muito maior do que aquilo pode ser mais contribuição. E aí você não deixa essa contribuição de lado, você usufrui. E o que eu costumo trazer muito para quem eu atendo, pessoas, você escolheu uma ferramenta, use dessa ferramenta, mas entenda que amanhã pode ser melhor, porque existe uma crença muito grande que eu escuto, tá tão bom que o que pode piorar? Ou, né, o que Ou você se melhorar, pode... estraga, né? Se melhorar, vai estragar. Não, a gente pode melhorar muito, né, Fer? E sempre acessar. E aonde a gente tem a nossa imaginação, aonde a gente consegue ter uma visão, você também consegue acessar. A gente não é só isso. Oi, Fer? Oi, travou? Pessoal, acho que travou a Fer. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. Oi. Gente, vamos ficar mais um pouquinho aqui para esperar a Fer, que travou. Ai, ela caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la novamente. Para a gente poder se despedir dela, mas acho que não. Vocês estão conseguindo me ouvir? Faz um joinha para mim se vocês estiverem conseguindo me ouvir. Oi? Ai, que bom, vocês estão me ouvindo. Gente, ela caiu, acho que caiu a conexão dela, ela não voltou. Uma pena, tá? Mas, de qualquer forma, quero agradecer muito a presença de vocês, muito, 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 muito. Espero que vocês tenham gostado. A gente se coloca à disposição aqui para trazer essas infinidades de ferramentas que vocês podem usar, mas existem, né, as mais que a gente usa, que você vê com mais frequência o como pode melhorar, como eu posso ter mais disso, e da forma que a Fer trouxe, eu como posso ter mais disso, e exatamente também para aquelas questões que a gente julga como ruim. Ó, eu acho que a Fer voltou, vamos lá, acho que ela vai entrar, a gente vai dar para se despedir dela. Oi, Fer. Tá entrando. Acabou a bateria do meu celular. Aí travou, né? Como podemos ter mais disso? A internet, ela nos proporciona tudo isso. Então, e eu tava finalizando só. Né? Se você quer conhecer mais sobre o Access, tem uma vastidão de coisas que você pode conhecer. Né? Tem sessões de barras. Se vocês quiserem, tem os clubes dos livros que eu posso, né, que eu estou oferecendo. Tem 21 dias de ferramentas também. Né? Quero conhecer o Access, mas não quero investir num curso, não quero investir numa sessão também. Então, existem infinitas possibilidades aí. E tem um processo que eu venho desenvolvendo também, Fer, os atendimentos em forma de terapia individualizado, né? Aquelas sessões onde a pessoa escolhe ter um acompanhamento para que traga a expansão da sua consciência. Hoje mesmo eu fiz um post de uma águia, do quanto a águia é visionária, né? A águia tem uma visão de amplitude e o quanto você pode se autoconhecer, se autocuidar. As ferramentas do Access promovem muito isso para depois você carregar todo mundo com você se quiser. Né? E eu falo assim, vamos, né, pelo interessante ponto de vista dessa realidade que fala que é caro, que é isso, que é aquilo,
experimente. Tem muitas coisas aí dentro do Access que são gratuitas, que estão no valor mais acessível. Experimentem para ver se funciona ou não funciona para você antes de falar qualquer coisa, né? Foi hoje a tua sessão de sinfonia de... Foi antes da nossa live. Então, quando a próxima, é que como nós iríamos ter a live hoje, eu não quis participar porque eu não sei como, né? Aqui em casa tem um processo, né, minha gente? A gente tem a Gigi, tinha a janta, tinha tudo. Mas a próxima vez eu quero muito participar, já coloco aqui para vocês, gente. Se vocês não conhecem o que é SOP, eu tive a oportunidade de receber. É um processo que pode se receber online e é realmente... o único processo corporal que pode ser recebido online, porque todos online são presenciais. E aí, nesse processo... Pra vocês não receberem propagandas enganosas aí. Então, e o SOP eu recebi e é um resultado de flutuação, tá? Você se encontra num processo, tanto que quando eu recebi, eu tive a oportunidade de receber e já continuar na cama dormindo depois, sabe? Só no dia seguinte. Mas, gente, pra gente não cair a live, hoje nós temos o nosso grupo do livro daqui a pouco, né, Fer? Acabando aqui, a gente já começa com... Acabando aqui, a gente já fica por aqui. Vocês, gente, que estiveram aqui presente, nós colocamos totalmente, né, interesse no Clube do Livro, qualquer coisa do Access, me manda um direct, manda um direct pra Cris também. A gente se coloca... O Clube do Livro tá em andamento, mas nada impede de você entrar, só vai precisar ouvir as gravações anteriores e tá tudo certo. E aí tem também os próximos livros, né, Fer, que a gente sempre vai tá fazendo. Pessoal, mande o pessoal que está aqui presente, se tiver interesse de qualquer um dos processos, sessões individuais, em grupo, né, os desafios, enfim, mande um direct pra gente, a gente faz o contato aí com a Fer ou comigo e a gente se coloca totalmente à disposição aí de vocês. E vamos colocar em prática essas ferramentas, no mínimo aí pelo menos 30 dias, né, Fer? Com certeza. Porque eu acho que é a única forma de você realmente perceber quanto ela pode fazer diferença na sua vida. E se propõe a isso, né? Se coloquem como propósito. Ok, qual é a próxima ferramenta e qual é a próxima ferramenta? Porque tem muitas, tem uma vastidão de ferramentas e aí é só você ir escolhendo e ver qual que funciona para você. Com certeza. Existem não somente ferramentas únicas, como frases, né, de junções de ferramentas. No livro que a gente está lendo, nossa, você acha que praticamente estou para te dizer que mais de 50% são processos, né? E o quanto processos que amplia a energia, que abre expansão, que são fantásticas. E aí a gente se coloca à disposição aí, né, Fer? Muito obrigada, quero te agradecer de você, você veio... Esse convite, você já teve muito feliz. Então, eu mais ainda, tá, Fer? A gente não se conhece pessoalmente, né? Gratidão à internet. Eu conheço a sua mãe, conheço a sua irmã, mas eu não conheço você. E não me conhece pessoalmente, você veja. Mas, né, em conexão de energia a gente já tá há muito tempo. Com certeza, eu acho que, né, distância, tempo não são desculpas, né? Com certeza. E é isso que eu trago para as pessoas. Não se limitem, porque as possibilidades são infinitas, né? Exato. Fer, um beijo grande aí para vocês. Pessoal, se vocês tiverem qualquer questionamento, quiserem participar dos processos, entre em contato com a gente, que a gente vai estar inteiramente à disposição de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.